Olá, turma do oitavo ano, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de arte. Hoje nós vamos dar início com a gratidão, tá? Vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos tem proporcionado. Hoje a minha gratidão vai pela minha saúde. Amém? Vamos dar continuidade ao caderno 2, tá? Mas vamos para o capítulo 3, certo? O teatro no início do século XX. Nós vamos falar sobre o teatro na virada do século XX e vamos falar sobre a interpretação e cena. Mas antes de falarmos sobre esses assuntos, nós vamos assistir, e vamos conhecer um pouco do teatro no século XX. Então, eu vou dar início hoje à nossa aula um pouco diferente. Nós primeiro vamos assistir a um pequeno vídeo falando sobre o teatro no século XX e depois eu vou dar continuidade com o conteúdo, ok? O teatro no século XX. A deflagração da guerra de 1914 a 1918 afastou-nos da Europa. O Brasil, que sempre recebera a visita dos maiores nomes do teatro francês, italiano e português, em temporadas que alcançavam a maior repercussão artística, subitamente viu-se isolado dos centros culturais, necessitando abrir um caminho por conta própria. Até então, o público ia aos espetáculos teatrais para assistir ao primeiro ator. Este ator, normalmente, era o dono da companhia teatral e era em torno dele que se desenrolavam todas as ações dramáticas. Até a década de 30, o mérito era sempre dos astros, tais como Leopoldo Frois e Procópio Ferreira. No início do século XX, a dramaturgia volta-se novamente para os temas brasileiros, mesclando a comédia de costumes com a reivindicação clara dos valores nacionais. Um dos autores que predominaram a década de 20 no século XX foi Armando Gonzaga por sua comicidade eficaz e modéstia nas ambições artísticas. Na Semana de Arte Moderna de 1922, na cidade de São Paulo, o teatro foi a única arte ausente nas comemorações daquele movimento. Em 1927, Eugênia e Álvaro Moreira fundaram o Teatro de Brinquedo, alcançando uma atualização estética mais próxima ao modernismo da Semana de 22. Os comediantes lançaram a proposta de modificação do panorama teatral brasileiro, em que o intérprete principal assegurava todo o prestígio popular da apresentação. Os comediantes transferiram para o encenador o papel de vedeta. A companhia consolidou o movimento do teatro amador, que desde o final dos anos 20 procurava transformar o panorama teatral no Rio de Janeiro, que predominavam montagens comerciais de comédias de costumes. Com a encenação de Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues, sob a direção de Ziembinski, os comediantes inauguraram a modernidade no teatro brasileiro. Em São Paulo, o industrial italiano Franco Zampari cria o Teatro Brasileiro de Comédia, TBC, em 1948, companhia que dominou o cenário teatral brasileiro e gerou outras companhias jovens de mérito. No entanto, o baluarte do movimento nacionalista foi o Teatro de Arena em São Paulo, depois que a peça Eles Não Usam Black Tie, de Gianfrancesco Guarnieri, permaneceu 12 meses em cartaz. O Teatro Opinião, no Rio de Janeiro, as peças encenadas de Ariano Suassuna, o Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, vieram contribuir ao desequilíbrio do pré-estabelecido e fazer emergir novas formas de criação teatral. Então, pessoal, a gente pôde conhecer um pouquinho, do teatro no século XX e a gente pôde perceber que existem, intensas transformações sociais e diferenças entre o teatro do século XX e o teatro de hoje, que é do século XXI, A gente percebe que existem características diferentes, mas que também a gente pode encontrar, características também presentes do século XX.
Agora a gente vai falar um pouquinho do conteúdo, tá? Fiquem atentos e prestem bastante atenção. No final do século XIX e o início do século XX foram marcados por transformações nas manifestações teatrais. O realismo e o naturalismo passaram a ser referências na criação de dramaturgias e nas propostas de interpretação e encenação. Os acontecimentos, as questões históricas, políticas e sociais ganharam a atenção dos artistas do teatro, que passaram a se ocupar com os fatos importantes do próprio tempo. A cena representada acima é de um espetáculo teatral cuja história se passa no final do século XIX. Observe o realismo dos figurinos e cenários da época. É a questão da imagem que tem no capítulo de vocês, no capítulo 3, né? A foto, ela retrata, né, elas retratam um espetáculo teatral cuja história se passa no final do século XIX. Então, a gente pode ver que tem características presentes do realismo, a gente pode perceber que tem figurinos, cenários, né? E todos relacionados àquela época. Como eu tinha falado do vídeo, a gente pode ver características presentes no teatro de hoje com o teatro do século XX. Por quê? Quando eu me refiro a isso, eu me refiro ao cenário, aos figurinos, né? Hoje as peças teatrais, ela traz um pouco de época também. Ela traz um pouco de figurino, de cenário, né? Traz um pouquinho a realidade presente de hoje, mas de uma forma diferente da época do século XX, certo? O teatro na virada do século XX. Então, a gente pode ver aí um cenário, tá? Um cenário que retrata bem o teatro. O século XIX foi um período com intensas transformações sociais, políticas, econômicas e culturais, devido principalmente ao crescente processo de industrialização e modernização. Na arte, a liberdade de expressão, o desenvolvimento de pesquisas artísticas e a demanda de se falar sobre o que de fato ocorria tornaram-se pontos importantes para as manifestações artísticas. Nesse contexto, surgiu o gênero textual denominado realismo, que propunha a criação de espetáculos que trazia realidade sem idealizações para o palco do teatro. Então, a gente já pode ver que no teatro, entre a virada do século XIX para o século XX, a gente pode ver que houve, né, uma transformação, né, onde eram retratadas as políticas econômicas, né, e aí passaram por essas transformações e trouxeram o gênero textual denominado realismo, ou seja, trouxeram a realidade do que idealizavam, né, a respeito do contexto naquela época e traziam, sim, para o palco em forma de teatro. Os textos, eles passam a tratar das questões da época, reproduzindo nos diálogos a maneira coloquial de falar, investindo na interpretação sem exageros e próximo da realidade, trabalhando com cenários e figurinos que espelhassem o real. O teatro, ele buscava se aproximar o máximo possível da realidade, mas sem se esquecer de que os diálogos e as ações já estavam estabelecidos e que lidam constantemente com a improvisação. Então, lá no século XX, quando eles trabalhavam os textos, eles já trabalhavam textos e questões de épocas atrás. Só que eles reproduziam esses diálogos de maneira em que todos pudessem compreender, né? Então, eles usavam falas coloquiais, eles usavam falas que todo mundo pudesse entender as expressões que eles estariam tentando repassar para os telespectadores.
eles investiam numa interpretação sem nenhum exageros, né? E ele trazia o máximo da realidade para que todos pudessem ter a melhor visualização, a melhor compreensão do que eles queriam passar. Principalmente no século XX, o teatro ele buscava muito trazer a real mesmo, a realidade, né? Então eles traziam diálogos, ações também na hora do palco, que lidavam também com a improvisação. Então, mesmo eles tendo aquele ensaio de que aqueles diálogos eram trabalhados em forma de ensaio bem contextualizados, eles traziam também a improvisação. Isso ia depender da questão do palco, da questão do público, tá? E também ia depender do contexto do texto que eles estariam abordando, do tema que eles estariam abordando. O naturalismo surgiu como uma intensificação do realismo teatral e, por isso, os dois gêneros são muitas vezes confundidos em suas proposições e conceitos. Enquanto o realismo ele buscava se aproximar da realidade em seus diversos aspectos, o naturalismo parte dos avanços alcançados nas ciências, que tratam a hereditariedade e do comportamento e busca explicar a natureza humana de forma racional. Então, começou a surgir o naturalismo e começou a surgir, e já existia o realismo, que digo, e aí começou a surgir o naturalismo. E daí houve, né, essa diferença entre o naturalismo e o realismo, onde o teatro naturalismo trazia uma forma mais avançada, né? Trazia temas de ciências que tratavam de hereditariedade, trazia o comportamento e buscava explicar a natureza humana. Já o realismo trazia temas sociais reais, né? Do dia a dia e do cotidiano. As formas de encenação, construção dramatúrgica e concepção teatrais ganharam diversidade, principalmente após a Primeira Guerra Mundial. O cenário de destruição, morte e sofrimento causado pela guerra foi abordado de forma mais realista ou imaginária, por meio de expressões do teatro, que passaram pelo realismo, naturalismo, expressionismo e o teatro do absurdo, entre outros. O teatro assumiu nesse período o papel que lhe coube às denúncias sociais, políticas e na reflexão sobre as questões humanas. Então aí tá, os principais, né, dramaturgos, né, que a gente pode chamar, mas que são atores também, Herbert, Rude e William, William, tá? Cena do espetáculo Um Inimigo do Povo, de Henrik Ibsen foi um dos pioneiros do teatro realista e um dos seus maiores autores. Então, a gente pode ver aí uma cena, né? De um teatro, de um espetáculo, do século XX, com os atores principais da época. Então tá aí, pessoal, um pouquinho sobre o teatro, né, no século XX. A gente percebeu que tem todas as ligações com o vídeo que nós assistimos, né, tem um pouquinho, e que traz também, desde o século XX, quando surgiu, né, essa nova transformação de teatro, a gente pode perceber que traz até hoje algumas características básicas, né, e que nós sabemos que o teatro, ele tem, sim, uma estrutura complexa de tudo que nós vimos hoje e que a gente pode até assistir a alguns espetáculos por meio de peças teatrais também e por meio da internet, de televisão, né? Vamos lá, vamos dar continuidade e vamos dar continuidade falando sobre a interpretação e a cena. Então, a gente viu um pouco do teatro, né? E agora a gente vai ver um pouquinho dessa interpretação, um pouquinho da cena, como a gente pode trabalhar a cena e a interpretação dentro do teatro. A procura pelo realismo na cena teatral levou o diretor e ator André Antoni
a posicionar um ator de costas para a plateia no final do século XIX. A Toynbee iniciou o que chamamos de teatro moderno, trabalhando com o realismo nas encenações e na dramaturgia. A encenação moderna trouxe desafios para o ator, que precisou repensar o processo de construção de personagem e de atuação, até então mais caricata e exagerada. Uma das pesquisas teatrais mais importantes neste período e estudada até os dias atuais foi o sistema de interpretação desenvolvido por Constantin. No Teatro de Arte de Moscou, Constantin e o dramaturgo Vladimir desenvolveram as pesquisas, criaram espetáculos e influenciaram as criações teatrais em todo o mundo. O TAN trouxe a força do teatro para o campo da criação coletiva, investiu no estudo dos personagens e não apenas na memorização de diálogos. A proposição moderna de teatro abriu espaço para Constantin experimentar, refletir e criar uma nova maneira de trabalhar a construção do personagem e a encenação. Constantin desenvolveu um sistema de interpretação a partir de uma estrutura por ele denominada de memória afetiva. O ator deveria desenvolver um estudo sobre o comportamento de várias pessoas, criando um acervo emocional, psicológico e corporal que poderia ser acionado de acordo com as características do personagem. O sistema propõe uma interpretação mais verdadeira dos personagens, pautada no estudo profundo sobre o ser humano, a sua relação com o mundo e sua relação com o mundo. O ator precisava se dedicar aos estudos de cada personagem, desenvolver um olhar sensível sobre si, o outro e a realidade para conseguir criar memórias afetivas e acessá-las em seu ofício. Então, gente, a gente viu que a interpretação e a cena, elas são papéis fundamentais, né, para que o teatro ele venha a ter um belíssimo espetáculo. E a gente viu também que traz um pouquinho, né, de contexto, um pouquinho de objetividade e de clareza também, para que o teatro ele fique de maneira interessante que atraia a qualquer público. Vamos para as atividades. Lá na página 20, tá pedindo para que vocês formem grupos de 4 a 6 alunos. Como nós sabemos que não podemos trabalhar em grupos, né, a gente vai estar adaptando essas atividades de formação de grupos, a gente vai estar adaptando essas atividades que são em duplas também, vamos estar adaptando para o individual. Então, no individual, você vai elaborar, tá? Você vai escolher um tema bem importante, tá? Que seja tratado cenicamente, e aí você vai elaborar os personagens, vai identificar o local da ação, vai estruturar umas ações, vai criar diálogos e aí você vai fazer um texto teatral, tá? Você vai registrar o seu texto aí nas linhas que está pedindo na página 20. Então, você vai criar um texto teatral onde venha com toda a estrutura de um teatro, né? Com o local, você vai colocar o tema. Digamos que você escolha um tema básico de escola, pronto, tema de escola. E aí você vai colocar como principais alunos, professora. E aí você vai colocar qual é a cena, né? Cena 1, o que vai acontecer na cena 1, na cena 2. E vai colocar os diálogos. Os diálogos são falas, tá, pessoal? Então, nas falas, vocês vão colocar personagem professora, fala isso, isso e isso. Personagem aluno 1, fala isso, isso e isso, tá? Lembrando que vocês coloquem... que vocês apresentem personagem, local, dividem-se em cenas, tá?
coloquem os sentimentos, as ações dos personagens, os diálogos e também lembrando que coloque o nome desses personagens. Não coloque como eu citei, personagem 1, personagem 2, tá? Coloque o nome, eu só dei apenas um exemplo. Lá na página 22, há um desafio para vocês. Então, vocês criaram aquela cena, criaram todo aquele espetáculo. Então, vocês irão fazer o seguinte. Esse desafio seria para que nós pudéssemos fazer em sala de aula junto com todos vocês. Como não há possibilidade de fazermos dessa tal forma, como eu já tinha falado anteriormente, nós vamos adaptar para o individual. Então, vocês vão estar vocês vão fazer um relato, na verdade, vocês vão fazer apenas esse terceiro quesito, onde vocês vão estar relatando as observações de vocês em relação ao teatro. Eu vou sugerir que vocês assistam a uma peça teatral, tá? De maneira mais realista, né? De maneira que tragam o possível real, né, que tragam as características presentes de um teatro. Pode ser um teatro atual, não precisa ser exatamente uma peça, um espetáculo do século XX, não. Vocês podem estar assistindo um espetáculo do século XXI também, sem nenhum problema. Mas aí vocês observem, tá, como é trabalhado todo o espetáculo no geral, figurino, cenário, fala dos atores, as cenas, tá? O diálogo entre eles, o tema principal. E aí vocês façam um relato apenas no terceiro quesito. Façam um relato, tá? Das suas observações. Então, a gente vai estar adaptando esse desafio para uma pesquisa, ok? Ainda dando continuidade na página 22, aí você vai ilustrar, tá? Da maneira que vocês preferirem a vivência dessa atividade. Como foi suas observações em relação ao assistir um espetáculo pesquisado, tá, gente? Então, lembrando que lá na página 22 nós adaptamos a atividade para o individual e adaptamos para uma pesquisa, tá? E aí no quarto vocês vão desenhar, ilustrar, né, em forma de um desenho, essa vivência que vocês tiveram ao assistir a um espetáculo de teatro. Vamos agora para a página 23, na qual vocês vão estar simulando, né, uma questão aí de Enem, preparando vocês para o Enem. Então, vocês vão ler esse gênero dramático, né, um texto, vocês vão estar lendo aí esse gênero textual, né, dramático, e vão estar respondendo, tá? Assinalando, na verdade, uma das alternativas. Então, considerando o texto e analisando os elementos que constituem um espetáculo teatral, conclui-se que, aí você vai ler mais claramente, devagar, tudo direitinho, e vai assinar a alternativa que vocês acharem que está correta. E vamos estar corrigindo e apresentando essa atividade na nossa próxima aula ao vivo. Combinado? Bom, pessoal, chegou o final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com